Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a graça e com a paz de Jesus. Amém? Eu também quero cumprimentar quem está do outro lado na internet com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe as vossas vidas que estão assistindo através do canal oficial no YouTube. Deus abençoe as igrejas filiais. Deus abençoe os irmãos que estão aqui presentes, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós estamos na nossa quarta da palavra. Estamos com um tema geral, a importância de crer no poder da fé. E eu gostaria de pedir que vocês orassem, intercedessem por minha vida, porque o ano passado nós conseguimos aplicar diversos treinamentos de obreiros. Foram vários treinamentos de obreiros que nós conseguimos aplicar o ano passado. Esse ano nós ainda não conseguimos aplicar nenhum, porque o primeiro treinamento de obreiros que ficou programado para esse ano, ele fala a respeito de como lidar com os demônios, né? Como lidar com o mundo espiritual. Tem por tema Ministério da Libertação. E você percebe que parece que tem uma resistência no mundo espiritual para que o treinamento não aconteça. E esse treinamento era para acontecer no começo do ano. E foi pré-programado algumas vezes, mas infelizmente não aconteceu. E está programado para sábado, dia 10. Mas você percebe uma resistência no reino espiritual para que o treinamento de libertação não aconteça. Mas eu creio, pela fé, que vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Quantos creem nisso? Quantos estão orando? Orem por mim, porque segunda-feira para ministrar aqui no curso de teologia foi bem complicado. E hoje está um tanto quanto complicado também, mas eu acredito que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Quem acredita nisso? Amém? Os teólogos iriam dizer: se o senhor não está bem, não pregue, né? Porque a igreja precisa que o pastor esteja firme, inabalável. Minha Bíblia vai dizer que Paulo estava com as costas toda dilacerada, lascada, junto com Silas, e ainda assim continuou fazendo a obra de Deus. Amém? Então, enquanto tiver fôlego de vida, nós vamos, sabe, tentando. Então, hoje eu estou como um carro velho. A oração de vocês aí vai empurrando o carro e a gente chega lá em nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 1. A Bíblia diz assim: ora,
A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos. E a prova daquilo que nós não podemos ver. Portanto, foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Aí você pula para o verso 8. O verso 8 diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Diga glória a Deus. Nós temos um tema geral nesse período, cujo tema é a importância de crer no poder da fé, como o pastor Antônio falou algumas vezes quando dirigiu a primeira parte do culto. O tema de hoje, da noite de hoje, é a fé usada por Abraão no Antigo Testamento. A fé usada por Abraão no Antigo Testamento vai nos ajudar muito nos dias de hoje, nos dias atuais. Romanos capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, eu entendo que vocês que estão aqui nesta noite e quem está assistindo através do canal oficial são fortes candidatos a terem uma fé operante e inabalável, porque vocês estão ouvindo a palavra de Deus. Na semana passada nós aprendemos a respeito de 4 tipos de fé: a fé natural ou a fé racional. Aprendemos também a respeito da fé salvífica ou a fé salvadora. Aprendemos sobre a fé irresponsável e aprendemos sobre a fé operante ou sobre a fé sobrenatural. Então não carece de falar mais a respeito delas, porque eu expliquei cada uma delas na semana passada. Mas e por que nós precisamos de uma fé genuína, de uma fé operante? Por que a fé operante, a fé sobrenatural, ela é a mais importante para o cristão? Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que, de fato, sem uma fé operante, é impossível agradar a... Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é a Bíblia que afirma que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Lemos Hebreus capítulo 11, versículo 2, que diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quando a Bíblia diz, pastora Margarida, que os antigos obtiveram bom testemunho na galeria dos heróis da fé, a Bíblia está dizendo que se nós nos embasarmos na fé dos antigos, possivelmente viveremos milagres também nos dias atuais, né? Verso 8 do capítulo 11 de Hebreus diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Aqui você já aprende com Abraão
que é que você aprende? Você aprende que um dos princípios da fé é a obediência, né? Abraão, ele obedeceu, e o texto diz que ele obedeceu sem sequer saber para onde ia. Ele apenas ouviu a voz de Deus e obedeceu, né? Pela fé, verso 9, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e com Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 11, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por que no verso 11, missionário Lucas, a Bíblia diz que Sara recebeu poder? Porque em Gênesis capítulo 17, versículo 17, vai dizer que Sara, quando deu à luz, tinha mais ou menos entre 90 a 92 anos. Então a mulher que já não menstruava mais, que tinha ali entre 90 e 92 anos, isso não é algo normal, é algo sobrenatural. É por isso que o texto diz que ela recebeu poder. Poder de quem? Diga, poder de Deus. Verso 12. Por isso também de um homem já sem vigor, agora está falando de Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas dos céus, e inumerável como a areia que está na praia, no mar. O texto diz, no verso 12, que Abraão já estava sem vigor, porque quando Isaac nasceu, Abraão estava com 100 anos. Um homem de 100 anos realmente já está sem vigor. O verso 17 diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Ele estava mesmo disposto a sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Versículo 18. Sobre quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Verso 19. Porque Abraão considerou pela fé que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então você já percebe por que Abraão tem um destaque tão grande aqui no livro de Hebreus capítulo 11, conhecido também como a galeria dos heróis da fé, né? Mas qual é a diferença entre crer e ter fé? Qual é a diferença? Crer é acreditar, e ter fé é estar sintonizado com Deus. Dentro deste contexto, se o espírito humano não está sintonizado com o Espírito de Deus, ele não tem fé, embora talvez creia. Esse homem pode, em teoria, aceitar que Deus existe, e apesar disso, não ter fé. Então existe uma diferença entre crer e ter fé. Alguém que crer pode acreditar que Deus existe na sua vida, mas pode acreditar que Deus já não escuta mais a Ele. Ele crer que Deus existe, porém ele não tem mais uma fé operante na própria vida dele. Ele acredita que Deus pode fazer na vida dos outros, mas ele não consegue mais acreditar que Deus pode fazer na vida dele. Entende? Então existe uma diferença entre crer e ter fé.
Qual é o sentido da fé? Em outras palavras, a fé é confiar em Deus e em sua palavra, mesmo quando não temos evidências concretas para apoiá-la. A Bíblia também nos ensina que a fé não é apenas uma crença intelectual, mas uma resposta pessoal a Deus. A fé é uma atitude de coração que se manifesta em ações práticas e se manifesta na obediência a Deus. Então, qual é o sentido da fé? É eu obedecer a voz e a palavra de Deus. Em outras palavras, eu posso crer que Deus existe, mas posso ser uma pessoa completamente desobediente. Creio, mas a minha fé está morta. Porque quando você tem uma fé operante, a Bíblia diz que você se esforça para agradar quem? Para agradar a Deus. Se você tem uma fé operante, você se esforça para agradar a Deus. A partir do momento que você não se esforça nem um pouco para agradar a Deus, e não tem como agradar a Deus vivendo na desobediência, então a fé está morta. A fé está inválida. Quem foi o maior exemplo de fé na Bíblia? Abraão. A vida toda desse patriarca foi um chamado para fazer entregas que envolveram fé e obediência. Ele foi o primeiro a crer de forma operante nas promessas de Deus. E o Senhor concedeu a ele uma grande nação de descendentes, a terra prometida de Canaã e o filho da promessa, Isaque. Diga glória a Deus. Quando chegamos em Gênesis, Antigo Testamento, versículo 25, do verso 7 ao verso 8, a Bíblia vai nos dizer que Abraão morreu com 175 anos. Quantos anos, igreja? 175 anos, e a Bíblia diz que ele morreu feliz. Imagine o mundo do jeito que era, imagine o mundo do jeito que é, você morrer com 175 anos, e a Bíblia dizer que você morreu feliz. Isso é muito bom. Privilégio, usando as palavras do nosso missionário Lucas, um privilégio. E por que é um privilégio? Porque muitos de nós temos 30 anos de idade, 40 anos, 50 anos, talvez 60, e muitas vezes estamos nos maldizendo, estamos entristecidos, aborrecidos, desacreditados, desesperançosos. Pior é quando isso chega para a idade de 12 anos, 14 anos, 15 anos. Então a galera dessa idade, pré-adolescentes e adolescentes, que já estão insatisfeitos com a vida. Não viveu nada e já está insatisfeito com a vida. Uma pessoa dessa é um forte candidato a não chegar nem a 50. Aí você vai dizer assim: misericórdia, bispo, mas não sou eu. É a própria pessoa que já não tem mais a alegria de viver. O texto diz que o homem aqui tinha 175 anos e morreu feliz. E esses 175 anos dele não só foi só de paz, não. Não foi só de momentos bons, não.
tiveram momentos terríveis na vida de Abraão. Mas Abraão, ele tinha uma promessa da parte de... E essa promessa foi o que sustentou Abraão até o final. Vamos conhecer mais um pouco desse moço. Vamos entender um pouco mais sobre a vida dele. Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 4. O texto vai dizer que Abraão morava em um lugar chamado Ur dos Caldeus. E Deus chama o patriarca Abraão, naquele período ali, ele estava com 75 anos. 75 anos. O pastor Antônio tem 70 e quanto? Tem 70. Abraão era um pouquinho mais velho do que o pastor Antônio, né? Abraão estava com 75 anos e estava bem. Tinha as terras dele, tinha as propriedades dele, estava perto do pai, perto da mãe, perto dos tios, dos primos. E o texto diz que Deus chama ele e diz: saia da sua terra, saia da sua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. E o texto vai dizer que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu. O nome disso é? O nome disso é fé. Por que o nome disso é fé? Qual é o outro texto antes de Gênesis 12 que mostra Deus falando com Abraão? Não tem nenhum. Em 75 anos de idade, foi a primeira vez que Deus falou diretamente com Abraão. E mesmo sendo a primeira vez em 75 anos, ele ouviu, conheceu a voz de Deus e obedeceu. O nome disso é fé. A pergunta que fica é: quantas vezes Deus fala comigo e com você? Deus fala comigo e com você praticamente todo dia. Ou através da palavra, ou através de uma canção, ou através de uma pregação, ou através de um irmão. Mas Deus fala conosco praticamente todos os dias. O texto diz que Abraão pegou sua esposa, seu sobrinho, seus animais, e fez exatamente como Deus ordenou, mandou. Talvez o que falte, talvez o que esteja faltando na minha vida, na sua vida, para que a nossa fé venha abrir espaço para Deus operar, é nós fazermos as coisas que Deus manda, não da forma como nós queremos, mas da forma como Deus manda. Gênesis 12, do verso 10 ao 12, é interessante, porque Abraão, nesse tempo aqui, ainda chamava Abrão, era Abrão e Sarai, o nome deles ainda não tinha sido mudado. Depois Deus mudou de Abrão para Abraão e mudou Sarai, ou Sarai, para Sara. Mas aqui ainda era Abrão e Sarai, ou Sarai. O texto diz que ele sai da terra de Ur dos Caldeus e vai para um lugar chamado Negueb. Mas depois que Abraão está lá no Negueb, a terra começa a passar por uma fome terrível. E quando a terra começa a passar por essa fome terrível, ele tem um direcionamento de descer para o Egito. Novamente, missionário, você percebe uma atitude de fé. Por que uma atitude de fé? Porque quem conhece a dinastia dos faraós, que é Ops, Sete, Akenaton e tantos outros, sabe que os faraós, eles não tinham uma fama muito boa. A grande maioria dos faraós tinha uma fama
ruim. Quem conhece os deuses do Egito, Anubis, Osíris, Ísis, Horus, Amon-Ra, sabe que aquele povo não era um povo muito hospitaleiro com estranhos. O Egito era a maior potência da época. Abraão sabia tanto da fama que no verso 12 ele diz assim: olha, não diga que você é minha mulher não. Não diga que você é minha mulher não. Agora apontei certo. Porque você é uma mulher muito bonita. Você é uma mulher muito bonita. E se eles descobrirem que você é minha mulher, eles vão matar você, vão me matar para ficar com você. Então Abraão sabia da fama daquele povo. Por isso que ele deu essa orientação para Sara. Mas mesmo assim, ele foi para o Egito para fugir da fome. Novamente uma atitude de fé e de coragem. Olhe para alguém e diga: tem momentos das nossas vidas que precisamos, diga, de uma atitude de fé e de uma atitude de coragem. Gênesis capítulo de número 13, do verso 7 ao 13. Aqui a Bíblia já vai dizer que Abrão e Ló estavam poderosos, estavam ricos. Mas o lugar que eles estavam, em Canaã, já não comportava mais os dois juntos. E aí começou a ter intrigas, pastor Anderson, entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Começou a ter confusão, problemas. Quando começou a ter confusão, Abrão, muito sábio, chegou para Ló e disse: Ló, faz o seguinte, vamos nos separar, para não ter confusão dos seus pastores com os meus pastores. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Aí Abrão chega para o sobrinho, que era mais jovem do que ele, e fala assim: tá aí, a escolha é sua, você decide. Aí Ló, ele olha e ele vê as planícies do Jordão. E o texto vai dizer que era uma terra irrigada. E os olhos de Ló, a Bíblia diz que Ló levantou os olhos. Ló levantou os olhos, viu a planície do Jordão, percebeu que era uma terra muito produtiva, muito irrigada, semelhante às terras do Egito, terras produtivas. Os olhos cresceram. E ele disse: meu tio, eu vou para cá. Tem um ditado que diz que nem tudo que brilha é. Nem tudo que brilha é. Às vezes a aparência vai nos enganar. Olhe para alguém e diga: tome cuidado, porque a aparência engana. A aparência engana, irmãos. E os olhos de Ló enganaram ele. Ele estava na terra da promessa. Canaã era a terra da promessa. Ele resolve sair da terra da promessa para ir para um lugar que os olhos dele estavam mostrando que era bom. Ele nem teve a coragem de perguntar para Deus. Ele poderia dizer assim: meu tio, já que o senhor está me dando essa oportunidade, me permita consultar a Deus. Ele poderia dizer: eu já percebi que tudo que o senhor faz, o senhor conversa com Deus. Me permita consultar a Deus antes de tomar uma ação, uma atitude. Não. Quando Abraão disse para ele, ele levantou os olhos e tomou a decisão sem sequer perguntar a Deus. Mais adiante, aquele lugar bonito iria se transformar
em um lugar de pecado ao extremo, conhecido como Sodoma e Gomorra. Mas a gente chega lá um pouco mais adiante. Gênesis, capítulo 13, do verso 14 ao 18, o texto diz que Deus voltou a falar com Abraão. Quando? Depois que Ló foi embora. Missionário, Deus chama Abraão lá na terra de Ur dos Caldeus e manda ele sair com a esposa e com as coisas dele. Ele sai com a esposa, com as coisas dele e com quem debaixo do braço? Ló. Deus mandou ele levar Ló? Aí Deus ficou em silêncio, não falou mais nada. Por quê? Porque Deus gosta das coisas dele do jeito dele. Deus gosta das coisas dele da maneira dele. Aí às vezes a gente pergunta assim: poxa, nunca mais Deus falou comigo. Você está fazendo do jeito certo? Nunca mais Deus levantou um profeta para falar comigo. Você está fazendo as coisas da maneira certa. Porque se não fizer da maneira certa, ele fica em silêncio. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Mesmo que Deus fique em silêncio, ele fala através da sua. E ele está falando agora comigo e com você. Diga glória a Deus. Deus voltou a falar com Abraão quando? Depois que Ló foi embora. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Existem alianças que Deus não se agrada. Olhe para alguém e diga: existem alianças que Deus não se agrada. Ah, porque é meu parente. Pergunte a Deus se é de Deus. Ah, porque é meu amigo. Pergunte a Deus se é de Deus. Ah, porque é meu amor. Pergunte a Deus se é de Deus. Aí quando Deus resolve falar, missionário, Deus também resolve escancarar. Não, Deus chega para Abraão e diz assim: Ló ficou só com as planícies do Jordão. Mas olha o que Deus diz para Abraão: Abraão, olhe para o norte. Abraão olhou. Aí Deus diz: agora olhe para o sul. Abraão olhou. Agora olhe para o oriente. Ele olhou. Agora olhe para o ocidente. Ele olhou. Aí Deus disse assim: tudo isso eu te darei. Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. E tudo que nós precisamos é obedecer a voz dele. Perceba que no versículo 10 de Gênesis, no capítulo 13, pastor Anderson Abreu, perceba aí, o texto diz que quem ergueu os olhos foi Ló. Mas no versículo 14, o texto diz que é Deus que manda Abraão erguer os olhos. Tem diferença? Tem, e muita. Uma coisa é o que você quer fazer porque você quer fazer. Outra coisa é o que Deus quer que você faça. Outra coisa é o que Deus te orienta. Outra coisa é o que Deus te mostra. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Hoje tem ensaio? Tem ensaio? Tem? Estou achando pouca gente na igreja. Geralmente quando tem ensaio fica cheião. Deve estar chegando uma gente aí. Pela fé. Diga glória a Deus. Gênesis 14, do verso 1 ao 11.
vai dizer que teve uma guerra de 4 reis contra 5 reis. O primeiro rei era de Sodoma e Gomorra, o segundo rei era de Adma, o terceiro rei era de Zeboim, e o quarto rei era de Zoar. 4 reis. Os 5 reis que eram inimigo, era o rei de Elão, o rei de Goim, o rei de Anrafel, o rei de Sinar e o rei de Elazar. Os reis que eram ligados a Sodoma, eles resolveram bulir com quem estava quieto. Olhe para alguém e diga: não bula com quem está quieto, né? Não bula com quem está quieto. Tem um ditado que manhã dizia que não se mexe com cobra com vara curta. No meu caso, eu não mexo nem com vara curta e nem com vara comprida, porque eu não gosto de cobra. Amém, irmãos? Mas esses reis ligados a Sodoma resolveram bulir com quem estava quieto. Resultado, perderam a batalha, e os 5 reis caíram em cima deles, massacraram, levaram tudo, saquearam as cidades e ainda levou o povo cativo. E quem foi no meio? Ló. Parente de quem? De Abrão. Tem gente que só vive dando trabalho. Tem gente que só vive dando trabalho. Ninguém mandou ele ir para lá. Nem Abrão mandou e nem Deus. Ele foi porque ele quis. Para arrumar o quê? Problema. Quando chega em Gênesis capítulo 14, do verso 12 ao 17, o texto vai dizer que Abrão tomou conhecimento que o sobrinho dele estava preso. 5 reis se juntaram e o sobrinho dele, a família, estava todo mundo preso. Aí o texto vai dizer que Abraão separou 318 homens valentes ali, que cresceram junto com ele.